Bom dia, eu sou a professora Patrícia Domais e hoje vou estar ministrando uma aula para vocês, alunos do ensino médio normal, futuros professores de educação infantil e ensino fundamental 1. Essa aula que nós teremos hoje é de geografia e vamos abordar alguns pilares de geografia e como vocês podem trabalhar esses assuntos com os seus alunos, basicamente alunos do segundo ano do ensino fundamental 1 até o quarto ano do ensino fundamental. A geografia possui basicamente 5 conceitos fundamentais. O primeiro é o lugar, que é o espaço cotidiano, a paisagem, que é parte do espaço que vejo e que sinto, espaço geográfico, que foi o espaço transformado pelo homem, que é o que nós vamos tratar aqui nessa aula, território, espaço de poder e região, espaço diferente. O espaço geográfico é o espaço natural modificado pelo homem. O ser humano construiu o espaço geográfico através dos anos. Como era trabalhar isso com as crianças? Como vocês podem trabalhar isso com as crianças? Devem trazer para as crianças o espaço geográfico onde a criança está inserida, onde ela mora e onde ela estuda, a escola. Com esses detalhes da escola, onde a escola está e aonde a criança mora, o bairro, o município, vocês podem trabalhar e trazer a reflexão das crianças de como é o lugar onde elas vivem e como esse lugar foi modificado ao longo dos anos. Vocês podem fazer pesquisas em sites oficiais da prefeitura ou do município, onde vocês terão muitas informações, fotos de lugares, fotos de comércio, fotos de como eram aquele espaço geográfico há alguns anos atrás e como ele foi modificado ao longo do tempo. Todas essas transformações, todas essas informações vocês podem trazer para os seus alunos, fazerem uma roda de conversa, um debate, discutir sobre os assuntos, planejar uma aula eficaz e importante, onde os alunos poderão fazer uma pesquisa de campo, entrevistar pessoas. Muitas coisas podem ser abordadas através dessa aula do espaço geográfico. Por que estudar o espaço geográfico é importante e por que é uma aula muito interessante e pode se tornar uma aula muito atrativa para os alunos? Porque ela pode sair do planejamento da aula, que é dentro da sala de aula, e ela pode abranger, né, fora dos muros da escola. Então, isso torna para a criança uma ação ativa. Ela pode ser um participador ativo da construção da história. Então, ela pode pesquisar, ela pode conversar com pessoas mais antigas do bairro, ela pode fazer entrevista com familiares, pedindo para que eles contem como era o bairro há 10 anos, 15 anos atrás. Vocês podem até estipular uma data e pedir para que as crianças façam pesquisas a partir daquela data. Vocês podem trazer informações de como era o comércio, de como eram os transportes daquela região, se era uma região rural, se agora é uma região urbana, se é uma região comercial ou industrial. Então, todas essas questões podem ser tratadas no espaço geográfico. O mais importante de trazer a reflexão da criança para o espaço geográfico, da onde ela está inserida, é porque ela vai se reconhecer dentro desse espaço geográfico. Então, vocês podem trazer essa identidade da criança. Entender quais são os caminhos por onde a criança vem, da escola, de casa até para a escola. Então, fazer com que ela perceba por onde ela passa, as coisas que ela vê. Então, todas essas questões podem ser abordadas dentro da aula de geografia. A aula de geografia pode ser muito interessante, essa aula pode ser muito importante, vocês podem trabalhar vários quesitos com ela. O mais importante dentro da sala de aula, para vocês que são professores e que estão se formando, é você ter uma interação com seu aluno. É você fazer com que a sua aula seja interessante para ele e que ele possa perceber as coisas que você quer passar. Então, quanto mais ativa a aula for, quanto mais participativa a aula for para o aluno, melhor ele vai entender e melhor ele vai também participar da aula junto com vocês. Então, diante disso, diante dessas coletas de imagens, diante dessas coletas de informações, vocês podem agregar, fazer uma roda de conversa, fazer até uma exposição, mostrar, né, como era o ambiente, até mesmo como era a escola no passado, né? Às vezes tem escolas que já têm 30, 40 anos de funcionamento, então vocês também podem resgatar a história da própria escola dentro do espaço escolar para a criança, mostrar
né, como era a escola há alguns anos atrás, contar a história, saber se algum pai de algum aluno já estudou na mesma escola que eles estão estudando. Isso é muito importante porque traz uma identificação da criança com o lugar, né? Isso também pode trazer também muitas informações construtivas para as crianças. Então, estudar o espaço geográfico com os seus alunos, principalmente o lugar onde a criança se reconhece como ser humano, como pessoa, como cidadão, pode ser muito importante e pode ser de muita valia para o aluno. Você, professor de ensino médio normal, pode criar táticas, pode criar mecanismos para que essa aula seja proveitosa e seja muito boa e avaliativa para a criança e que ela possa entender e assim também ela possa ampliar a sua visão de mundo, não só a partir do lugar onde ela vive, onde ela nasceu e onde ela está inserida, mas também em outros contextos. Outros espaços geográficos, né? A mudança do espaço geográfico de outros lugares, de outros municípios ou de outros países e como essa mudança geográfica se deu ao longo dos anos e por que essa mudança geográfica se deu ao longo dos anos e os benefícios e de contrapartida também os prejuízos causados, né, pela essa modificação geográfica, porque sabemos que a mudança geográfica é basicamente feita a partir da ação do homem, né? Então, como a ação do homem pode ser benefício, pode trazer benefício, né? Como pode trazer prejuízo para a sociedade e para o ambiente natural. Então, todas essas questões podem ser trabalhadas, levantadas por você, professor, dentro da sala de aula, junto com seus alunos. Vocês podem focar também no desmatamento, vocês podem focar de como era a paisagem natural e como ela passou a ser uma paisagem urbana, e como isso tem modificado positivamente ou negativamente, né, o ambiente. Então, todas essas questões podem ser tratadas dentro do espaço geográfico, e dentro do espaço geográfico onde a criança está inserida e também outros espaços geográficos, porque isso vai abrir a mente da criança para que ela possa fazer uma reflexão de mundo, uma reflexão de existência, até de consumismo, desenfreado, né? Da captação de recursos da natureza, né? Então, tudo isso pode ser tratado dentro dessa aula de geografia. Então, você, professor de ensino médio normal, que está se preparando para ser professor, você pode usar essa atividade com os seus alunos, fazer com que os seus alunos sejam alunos participativos. Depois que vocês conversarem, vocês pesquisarem, você pode mostrar fotos, você dá material para os seus alunos para que eles venham fazer reflexões. E diante dessas reflexões que seus alunos vão fazer, e dessas comparações, e dessa abertura, né, de mentalidade que eles vão ter para olhar em volta e perceber a mudança do seu próprio espaço físico, onde ele vive, você pode fazer atividades avaliativas com seus alunos, né, para que você venha entender o que eles captaram de mensagem nessas aulas, o que eles entenderam sobre a mudança do espaço geográfico onde ele vive, se era o mesmo espaço de 10 anos atrás, o que mudou, se mudou para melhor, se mudou para pior, se as condições de vida, as condições básicas melhoraram, se a situação é muito importante você como professor, dentro da sala de aula, mostrar aos seus alunos as ferramentas necessárias que eles poderão utilizar para eles captarem as informações necessárias para essa aula do espaço geográfico. Então, nós podemos usar de aparatos tecnológicos, pesquisas na internet, como eu já havia mencionado, há muitos sites de pesquisas, até sites do município e da própria prefeitura, que há muitas informações, fotos, até mesmo a história da própria escola. Então, todos esse material, você como professor deve dar as ferramentas para os seus alunos para que eles venham pesquisar, para que eles venham se inteirar. Cative neles também uma vontade de fazer suas próprias pesquisas de campo, suas próprias entrevistas com pessoas. Então, essas metodologias de pesquisa é muito importante porque vai trazer para o aluno um jeito de estudar
a sua história, estudar o que o professor está mandando, mas de forma ativa e participativa. Então, você pode cativar a curiosidade dos seus alunos através e formar os seus alunos um pesquisador, quem sabe, né? Então, assim, os mecanismos que você pode usar são os meios tecnológicos. Há muitas informações na internet que vocês podem buscar, informações em sites oficiais do governo. Então, todas essas informações vocês podem trazer para os seus alunos ou incentivar os seus alunos a buscarem essas informações, dando a ele nomes de sites e lugares que eles possam pesquisar, e pedir para que eles tragam esse material para a sala de aula, fotos, e pode separar sua turma em grupos, pedir para que eles façam cartazes, pedir para que eles contem a história específica de um lugar ou específica de um comércio local ou específico de uma pessoa que seja importante dentro da comunidade, um padre, um pastor ou algum líder comunitário que seja importante dentro da comunidade. Eles podem também fazer entrevista com essas pessoas, trazer a história dessas pessoas para dentro da sala de aula para que outros alunos conheçam. Então, todas essas coisas vão fazer com que os seus alunos sejam um aluno participativo e reflexivo dentro do ambiente em que ele estuda. Então, todas essas informações, vocês podem ser um professor que será um professor, né, um líder que vai estar encaminhando seus alunos a uma coisa muito importante que se chama senso crítico. Então, seus alunos, eles vão passar a perceber o mundo onde eles vivem, eles vão passar a perceber o que acontece à sua volta e como as coisas têm mudado, evoluído ou não. Então, todas essas questões vão fazer com que seu aluno ele possa ser uma pessoa que tem um senso crítico de responsabilidade social. Então, isso é muito importante. Como nós somos professores, vocês são futuros professores, nós devemos trazer isso para nossos alunos, fazer com que nossos alunos sejam pessoas autocríticas, pessoas que saibam pensar, pessoas que saibam olhar o mundo à sua volta e ver o que está acontecendo e ser também um cidadão participativo desse mundo. Eu vou colocar algumas atividades em slide para que eles possam ver, algumas perguntas que vocês podem fazer aos seus alunos nessa roda de conversa, ou vocês podem preparar uma avaliação baseado numa redação para que os alunos venham dizer o que eles sentem, o que eles viram, o que eles perceberam dentro dessa aula, desse contexto. Uma redação é uma tarefa muito simples de se fazer e é um ponto de partida para você como professor para avaliar o conhecimento do seu aluno e o que ele observou dentro da aula e de tudo que foi tratado. Fora a avaliação que a gente já conhece como prova, é muito importante também trazer para os seus alunos essa interação do se explicar, do falar, do mostrar o que ele aprendeu, né? Então, você pode fazer nessa roda de conversa, numa roda de conversa com os alunos, né? Fazer com que eles expliquem o seu ponto de vista, o que eles entenderam sobre o espaço geográfico onde ele vive, aonde ele estuda, onde ele mora, os lugares, as pessoas com quem ele convive. Então, dá essa oportunidade aos seus alunos também de se expressarem, de mostrarem o que eles entenderam, né, e o que eles captaram do ambiente. Então, isso é muito importante como professor, você deixar com que seus alunos eles sejam independentes, né, dentro da sala de aula, que eles possam se mostrar capazes, né, de também serem ativos dentro da sala de aula. Então, como professor, isso é muito importante. E é isso. Esse é um tema muito abrangente. Você pode trabalhar com seus alunos todos os pilares da geografia, né? O espaço cotidiano, como eu disse aqui, o espaço de poder, o espaço diferente, a paisagem, todos esses âmbitos dentro do espaço geográfico, dentro do espaço onde a criança vive. E você pode focar nisso e trabalhar essas questões com seus alunos. E eu tenho certeza que vai ser uma aula muito gratificante para você como professor e também para o seu aluno, porque vai haver uma interação e um envolvimento maior entre vocês. E isso é uma coisa muito importante dentro da sala de aula, né? Que haja entre o professor, né, e o aluno, essa interação, essa comunicação, né? E então, eu acho que é uma aula que pode ser participativa, não vai ser uma aula
chata. É uma aula que você pode trabalhar de forma remota, caso você precise que seja, né, online, e você pode trabalhar também dentro da sala de aula. Então, assim, se for numa aula remota, as crianças podem trazer essas informações, vocês podem abrir uma discussão, né, dentro do Meet, e cada um expõe o seu ponto de vista. E se for uma aula presencial, melhor ainda, porque aí vai ser muito mais participativa entre os alunos e o professor, e eles também vão poder participar e agregar mais informações através dessa aula. Então, nós temos algumas perguntas, eu vou mostrar, vou passar aqui. Vou colocar aqui para vocês verem perguntas referentes à aula, né, o espaço geográfico, e que vocês podem usar imagens de antes e depois, perguntar às crianças a mudança que houve. Então, tudo isso pode ser abordado e tudo isso pode trazer reflexão, principalmente na mudança do território do natural, né, da paisagem natural para a paisagem urbana. Então, vocês podem focar bastante nisso, é muito pertinente, né, principalmente no momento que a gente está vivendo atualmente. Então, assim, mostrar e trazer essa conscientização do respeito à natureza, do respeito ao ambiente, do respeito à comunidade em que a gente vive. Então, todos esses pontos podem ser tratados e podem ser mostrados e pontuados para a criança na sua sala de aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido, aproveitado, né, essa explicação, e que vocês possam se aprofundar e que vocês venham fazer uma aula e explicar para os seus alunos da melhor maneira possível, e trazer principalmente para os seus alunos um entendimento de que eles fazem parte do meio e que eles também são agentes, né, do meio onde eles vivem. Então, deixo aqui um agradecimento a todos vocês por terem me assistido. Muito obrigado. Até a próxima vez.